Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Luterano Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um de nós na sua casa e no seu tempo buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículos 28 a 29, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O que significa de fato ser perfeito em Cristo? Será que é uma meta inatingível de perfeição, uma utopia espiritual que nos condena ao fracasso antes mesmo de a gente começar essa jornada? A palavra grega que Paulo usa aqui para perfeito é teleios. E teleios não significa sem falhas, no sentido de nunca errar. Não é sobre ser impecável, como se fôssemos programados para a santidade. Teleios fala de maturidade, de plenitude, de algo que atingiu o seu propósito final. Pense numa fruta que amadureceu completamente, pronta para ser colhida e desfrutada. Ela não é perfeita, porque nunca teve uma manchinha, mas ela é perfeita porque ela atingiu a sua plenitude de sabor e de nutrição. Ou mesmo pensem numa criança que cresce e se torna uma pessoa adulta, madura, capaz de amar, de servir, de contribuir. Ela não é perfeita porque nunca caiu ou nunca errou, mas porque alcançou a sua estatura plena. Deus não espera que sejamos impecáveis, mas que estejamos em constante amadurecimento, crescendo em direção à imagem de Jesus. É um processo, é uma jornada de se tornar quem fomos criados para ser. Mas então, se é a força de Cristo que atua poderosamente em nós, como é que Paulo vai dizer porque ele também vai afirmar: para isso eu me esforço lutando? Porque nosso esforço pessoal é tão importante se a graça de Deus é que nos capacita. Bem, nós não nos esforçamos para sermos salvos ou aceitos, mas nós nos esforçamos porque já somos salvos e aceitos por Cristo. Então nosso esforço é uma resposta à graça de Deus, não uma tentativa para ganhar o perdão. É a força de Cristo em nós que nos impulsiona a lutar, a crescer, a buscar essa maturidade. E parte fundamental desse esforço, dessa luta, é a honestidade. É reconhecer onde ainda nós não somos perfeitos, onde ainda estamos em processo, onde nós falhamos. É confessar os nossos erros, os nossos pecados. E confessar não é fraqueza, é um ato de coragem, de honestidade profunda diante de Deus e de nós mesmos. É abrir mão do peso que carregamos, das máscaras que usamos, para que a graça de Cristo possa nos restaurar, nos curar e nos impulsionar para essa maturidade que Ele deseja para cada um de nós. Então quero convidar você a me acompanhar numa oração. Senhor, nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo e temos de alguma forma experimentado o Teu poder que atua em nós, nos capacitando nesta jornada. Mas precisamos reconhecer que ainda há muita coisa que precisa ser mudada, transformada. Há muito pecado, Senhor, na nossa vida. Há muita inconsistência, há muita falta de amor, há muita arrogância, maldade em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer, nos ajuda, Senhor, a nomear o pecado que tenazmente habita em nós, como diz o apóstolo Paulo. E assim, Senhor, nos perdoa, não porque nós merecemos, mas por sua graça e misericórdia é que nós oramos. Amém. Vamos ouvir uma música que nos convida e que nos fala sobre Jesus Cristo, como nosso bondoso amigo, que provou o seu amor por nós, concedendo seu perdão e restauração.
Um grupo de alpinistas estava escalando uma montanha traiçoeira. A neblina era densa, o vento cortante e a cada passo o perigo só aumentava. E um dos alpinistas, um jovem inexperiente, começou a sentir o peso do medo e da exaustão. Ele começou a pensar em desistir, em se virar e voltar. Mas então ele olhou para o lado e viu a corda que o ligava aos seus companheiros alpinistas. Ele viu a mão forte do guia à sua frente. Ele viu a determinação nos olhos do homem atrás dele. E sentiu a tensão da corda que os unia. E naquele momento ele percebeu que ele não estava sozinho. A sua força não se limitava somente a ele, era a força de todo o grupo que os mantinha naquela escalada. Eles subiriam ou eles cairiam juntos. E foi essa percepção de interdependência, de comunidade, que então impulsionou esse jovem alpinista a continuar passo a passo até chegar ao cume da montanha. Na sua jornada de fé, você já se sentiu como esse jovem alpinista? Perdido na neblina das dúvidas, exausto pelas lutas da vida, tentado a desistir? E nessa situação você também já talvez tenha experimentado a força, o encorajamento e o sustento que vem de estarmos conectados uns com os outros, de sentirmos a corda da comunidade cristã nos puxando para cima. Como nós podemos, como igreja, não apenas sentir essa conexão, mas ativamente criar e fortalecer essa corda para que todos nós possamos alcançar a maturidade de Cristo? Como é que nós podemos nos tornar uma comunidade onde cada um não só busca a sua própria plenitude, mas se dedica a ajudar o outro a encontrar essa plenitude, essa maturidade? Como é que nós podemos desenvolver uma espiritualidade comunitária, centrada em Cristo, compreendendo que a nossa maturidade individual está totalmente ligada à maturidade do corpo de Cristo como um todo? E para tentar então responder essas perguntas, eu quero olhar com vocês para a carta de Paulo aos Efésios. Nos primeiros 3 capítulos dessa carta, Paulo nos apresenta as riquezas da nossa salvação em Cristo. O chamado de Deus, a redenção pelo sangue de Jesus, a herança da vida eterna, a união de judeus e gentios como um só corpo por meio de Cristo e o poder ilimitado de Deus que opera em nós através do Espírito Santo. É uma visão grandiosa da obra de Deus em nosso favor. E então, a partir do capítulo 4, Paulo faz uma transição. Ele passa da doutrina para a prática, da teologia para a ética, o que Deus fez por nós, para como é que nós devemos viver em resposta a isso que Deus fez por nós. Então ele começa o capítulo 4 com um apelo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, e assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa unidade não é uniformidade, mas uma unidade na diversidade. E é aqui que entram os dons. Paulo nos lembra que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ele não apenas nos salvou, mas ele também nos capacitou com dons espirituais para a edificação mútua, para a edificação da igreja. E depois então de falar sobre a unidade e a distribuição dos dons por Cristo, Paulo nos leva aos versículos 11 a 16, onde ele detalha o propósito desses dons e a dinâmica do crescimento comunitário. Ele nos mostra que esses dons não são para nosso benefício individual apenas, mas para um propósito muito maior, a construção de uma comunidade madura que reflete a plenitude de Cristo. Então, começando com o versículo 11, ele diz que Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo lista dons específicos de liderança e ensino que Cristo concedeu para a sua igreja. Apóstolos são aqueles que são enviados, que têm uma visão missionária, que plantam novas igrejas ou iniciam novos movimentos. Eles são os desbravadores.
Os profetas são aqueles que falam a palavra de Deus com autoridade, que trazem clareza e discernimento para a igreja, que desafiam o status quo e que chamam a comunidade à santidade. Os evangelistas são aqueles que são especialmente dotados para proclamar as boas novas da salvação, que têm paixão por alcançar os perdidos e trazê-los para o reino de Deus. Pastores e mestres, ali Paulo une esses dois dons, esses dois líderes, sugerindo que pastoreio envolve ensino, e o ensino deve ser feito com um coração de pastoral. São aqueles que cuidam do rebanho, que alimentam a igreja com a palavra, que discipulam e que orientam. Por que Cristo deu esses dons? Qual o propósito desses líderes e desses ministérios? O versículo 12 nos responde com bastante clareza, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, os dons de liderança não são para que os líderes façam todo o trabalho. Eles não são para que a congregação ou a igreja, a comunidade, seja passiva, apenas recebendo dos seus líderes o alimento. Pelo contrário, o propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é o aperfeiçoamento dos santos. Isso significa que o papel da liderança na igreja é capacitar a todos, cada santo, cada crente, cada pessoa, para o desempenho do seu serviço. Então não é para que os pastores sirvam a igreja, mas para que os pastores equipem, instruam, capacitem a igreja para servir. Não é para que os mestres ensinem, mas para que os mestres capacitem a igreja a ensinar e a viver a verdade. E qual é o resultado final desse serviço de todos? Para a edificação do corpo de Cristo. A igreja não é edificada apenas pelos líderes, ela é edificada por cada membro, usando os dons que recebeu, depois de ter sido, assim, aperfeiçoado e equipado pela liderança. Então isso significa que todos somos responsáveis pelo crescimento comunitário. Não podemos terceirizar a maturidade da igreja para o pastor, para os presbíteros ou para alguns líderes de ministério. Cada um de nós tem um papel muito importante. Se você hoje pensa, bem, eu não sou pastor, não sou evangelista, então essa parte não é para mim. Você ainda não compreendeu algo central no ensino das cartas paulinas. Os líderes existem para capacitar toda a igreja a fazer a obra do ministério. Pensemos na nossa igreja, de cerca de 500 pessoas. Se apenas 10% de nós estiverem ativamente engajados em servir e edificar, o potencial de crescimento, impacto, ele é limitado. Mas agora imagine, se 50%, 70%, quem sabe 90% de todos nós estivermos equipados e servindo, o que nós poderíamos alcançar? A maturidade, assim, não é individual, mas ela é comunitária. Nós não podemos ser cristãos maduros isoladamente. Nossa maturidade é medida pela nossa capacidade de contribuir para a maturidade de todo o corpo. Assim como o músculo não pode crescer sozinho, ele precisa do sistema circulatório, do sistema nervoso, do esquelético, de todo o corpo para funcionar e se desenvolver. Da mesma forma, a nossa espiritualidade, ela se aprofunda, ela se torna mais robusta quando nós estamos ativamente engajados na vida do corpo, servindo e sendo servidos. Paulo continua no versículo 13 descrevendo o alvo final desse processo de aperfeiçoamento e edificação. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo não é apenas que a igreja funcione, mas que ela alcance a plenitude de Cristo. Isso significa que a igreja, como um todo, deve refletir cada vez mais o caráter, os valores, o amor e o poder de Jesus. É um processo contínuo, uma jornada. Nós não chegaremos lá perfeitamente nesta vida, mas devemos estar constantemente avançando nessa direção. Então, a perfeita varolinidade ou o homem perfeito, algumas traduções, não se refere a gênero, mas à maturidade plena, à completude. É o oposto de ser criança. É a imagem de um ser humano plenamente desenvolvido, que reflete a imagem de Deus na sua totalidade, como Cristo fez. E como é que nós chegaremos a essa plenitude?
através da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é apenas aqui conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional, íntimo, que transforma. E essa unidade não é apenas uma meta, mas também um meio. É juntos que nós crescemos nesse conhecimento e que crescemos nessa fé. Pensem num coral. Cada cantor, cada cantora tem a sua voz, seu tom, sua parte, mas a beleza da música não está na voz individual de cada um. Por mais talentosa que seja essa voz, a verdadeira beleza, a plenitude da melodia surge quando todas as vozes se unem em harmonia, seguindo a mesma partitura, sob a regência do maestro. Assim é a igreja. Cada um de nós é uma voz, um instrumento, mas a plenitude de Cristo é revelada quando todas as nossas vidas, nossos dons, nossos serviços se harmonizam para expressar a melodia do Reino de Deus. Paulo, então, nos mostra o contraste no versículo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma igreja imatura é como uma criança, facilmente influenciada, sem raízes profundas, suscetível a qualquer vento de doutrina. Mas uma igreja madura, que está crescendo na plenitude de Cristo, é firme, estável, tem discernimento. Ela não é enganada por falsos ensinamentos ou por manipulações humanas. E como essa maturidade, então, e estabilidade são alcançadas? O versículo 15 nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade sem amor, ela pode ser dura e legalista. O amor sem a verdade pode ser sentimental, sem fundamento. Mas a verdade em amor é o caminho para o crescimento genuíno. É a verdade que nos liberta e é o amor que nos une e nos impulsiona a servir. Gálatas capítulo 5, versículo 13, texto no qual nós refletimos no primeiro domingo agora de novembro, diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. E então chegamos ao ponto alto dessa passagem, o versículo 16, que é a chave para entender a interdependência do corpo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse versículo traz a visão da anatomia espiritual da igreja. Paulo usa a imagem de um corpo humano para descrever a igreja. Cristo é a cabeça, ele é a fonte de vida, direção e crescimento, e o corpo é bem ajustado e unido. Isso fala de organização de cada parte estando no seu devido lugar, conectada, firme, pelo auxílio de todas as juntas. As juntas são as conexões, os ligamentos, os tendões que unem os ossos e permitem o movimento. Na igreja, as juntas são os relacionamentos, os ministérios, os grupos, as pessoas que se conectam umas com as outras. Ele diz: cresce e edifica-se a si mesma em amor. O corpo cresce de dentro para fora, organicamente. Não é um crescimento imposto por alguns líderes, mas um crescimento natural que resulta da vida de Cristo fluindo através de cada parte. E na medida em que cada parte realiza a sua função, aqui está o ponto crucial. O crescimento acontece porque cada parte coopera. Não é apenas a mão, o pé, o olho, é a justa cooperação de cada parte. Cada um de nós tem um papel, tem um dom, tem uma tarefa, uma função. A relação entre minha maturidade e a sua é inseparável. Minha tarefa, como membro deste corpo, é servir para que você alcance plenitude. E a sua tarefa é servir para que eu e outros também alcancem plenitude. Não podemos crescer sozinhos. Isso significa que a prática de acompanhamento, da mentoria e do discipulado não é um extra, não é um opcional da vida da igreja. É o coração do crescimento do corpo de Cristo. É através desses relacionamentos intencionais que as juntas funcionam. É assim que a vida de Cristo flui de um para o outro, edificando o corpo em amor. Agora a grande pergunta: como é que nós podemos colocar isso em prática?
Como é que nós podemos, cada um de nós, ajudar outros a desenvolver uma espiritualidade comunitária centrada em Cristo? Primeiro, discipulado e acompanhamento intencional. O discipulado não pode ser um evento. E não é um evento, não é um programa, mas é um processo. É o processo de se tornar mais parecido com Jesus. E isso acontece melhor em comunidade. Pense em Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu, Jesus e seus discípulos. E ao olhar para esses exemplos, pense em buscar alguém para discipular você e também esteja aberto a discipular outras pessoas. Procure alguém para compartilhar a sua jornada de fé, seus aprendizados, suas lutas e vitórias. Significa orar com e pelo outro, ler a Bíblia junto, discutir desafios da vida à luz da palavra de Deus. Significa ser um ouvinte atento e um companheiro de jornada. Como é que nós podemos começar isso? Você não precisa de um título, você não precisa de um cargo para isso. Você só precisa olhar ao seu redor. Há alguém em seu pequeno grupo, no seu ministério, na sua vizinhança, alguém que você sente que você poderia ajudar a crescer na fé. Um jovem que está iniciando a sua vida, um novo membro da comunidade, alguém passando por uma fase difícil. Convide essa pessoa para tomar um café, para almoçar com você, para fazer uma caminhada com você. Comece com conversas genuínas. Simplesmente partilhe a sua vida. Mas também participe de programas de mentoria e discipulado. A nossa igreja oferece esses programas e se você se sente chamado a isso, converse com a liderança do seu ministério ou com a equipe pastoral. Você também pode participar, de um dos pequenos grupos da comunidade. A igreja não é apenas um lugar para assistir um culto, é uma comunidade onde a vida é compartilhada. E se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, se você ainda não fez parte de um processo de discipulado ou de mentoria, eu quero te encorajar a se juntar a um. É ali que a vida acontece de verdade. É onde você pode ser conhecido, amado, desafiado, edificado num nível mais profundo. É onde você pode praticar seus dons, onde você pode receber apoio de outras pessoas. Em nossos pequenos grupos, discipulado, mentoria, ali é que nós vemos a justa cooperação de cada parte em ação. O que eu estou propondo, aliás, é que você vai além do oi e do tchau no domingo. Invista tempo em conhecer as pessoas da sua comunidade, seja intencional. Compartilhe refeições, ajude em projetos, celebre as alegrias, chore as tristezas com outras pessoas. A comunhão profunda é o solo onde a espiritualidade comunitária floresce. Para que tudo isso funcione, nós precisamos de um ambiente de vulnerabilidade e sinceridade. Nós não podemos edificar uns aos outros se estamos escondendo nossas lutas, nossas fraquezas e nossos medos. Então, seja genuíno. Permita que as pessoas vejam o que Cristo está fazendo na sua vida, mas também permita que as pessoas vejam o barro que existe em você. Compartilhe suas dificuldades, suas dúvidas, seus medos, suas fraquezas. Quando somos vulneráveis, damos permissão para que outros também o sejam. Seja uma pessoa que cria um ambiente onde outros se sintam seguros para compartilhar suas vidas sem medo de julgamento ou de condenação. Porque a graça e a misericórdia devem ser a marca registrada dos nossos relacionamentos. Bem, eu sei que tudo isso pode parecer maravilhoso na teoria, mas que na prática enfrentamos desafios e resistências, e é natural. Então, que resistências são essas? Talvez o medo ou a sensação de inadequação. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho nada para oferecer, quem sou eu para mentorar ou discipular alguém? Essas são vozes que tentam nos paralisar. Mas lembre-se, Deus não chama pessoas capacitadas, Ele capacita aquelas pessoas que Ele chama. Seus dons não são para a sua glória, mas é para a glória de Deus e para a edificação do corpo. O Espírito Santo é quem nos capacita e te capacita. O segundo obstáculo, grande parte das pessoas, é a falta de tempo. Minha vida já é tão corrida. Sim, a vida é corrida para todos nós, mas a questão é uma questão de prioridade.
O que é mais importante do que investir na vida de outras pessoas, na edificação do corpo de Cristo? Às vezes nós precisamos reavaliar as nossas agendas e fazer escolhas um pouco mais intencionais. O quarto obstáculo é o individualismo, né? Nós vivemos numa cultura que valoriza a autonomia e a independência. E a ideia de interdependência às vezes pode ser um pouco desconfortável, mas a fé cristã é inerentemente comunitária. Não fomos feitos para viver a fé sozinhos. O individualismo é um veneno para o desenvolvimento de uma espiritualidade madura. E um quinto obstáculo são experiências passadas, experiências negativas. Talvez você já tenha tentado se envolver, se machucou, foi desapontado, frustrado. Talvez isso tenha sido doloroso e essa dor é muito real. Mas não podemos permitir que as feridas do passado nos impeçam de buscar a plenitude que Deus tem para nós como comunidade. A cura, muitas vezes, vem através de novos relacionamentos saudáveis. Bem, gente, nós não podemos ser alpinistas solitários na jornada da fé. Nós precisamos uns dos outros para alcançarmos a plenitude de Cristo. E meu desafio para você hoje é: reflita sobre o seu papel. Onde você se encaixa na edificação do corpo de Cristo? Quais dons o Espírito Santo lhe deu? Como você pode usá-los para aperfeiçoar outros? Identifique uma pessoa, alguém na sua vida, no seu pequeno grupo, na sua família, na sua vizinhança, na igreja, que você pode intencionalmente acompanhar, discipular, mentorar, encorajar ou simplesmente amar de forma mais profunda e intencional. Não precisa ser um grande programa, pode ser um convite para um café, uma conversa sincera, uma oração juntos. Engaje-se na comunidade. Se você ainda não está em um pequeno grupo, junte-se a um. Se já está, seja mais intencional em edificar os membros do seu grupo. Busque oportunidades de servir no ministério na igreja. Ore por capacitação. Peça para que o Espírito Santo encha a sua vida com amor, com sabedoria e coragem para cumprir seu papel na edificação do corpo de Cristo. Peça a Ele que revele os dons que Ele lhe deu e as pessoas que Ele quer que você alcance. A plenitude de Cristo em nossa comunidade não é um sonho distante. É uma realidade que começa a se manifestar quando cada um de nós diz sim ao chamado de Deus para edificar uns aos outros em amor. Que possamos ser uma igreja onde a justa cooperação de cada parte seja evidente, onde a vida de Cristo flua livremente e onde o mundo possa ver a beleza e a força de uma comunidade centrada em Jesus. Vamos orar? Pai amado, somos gratos por Tua palavra que nos desafia e nos inspira. Somos gratos por Jesus, a cabeça do corpo, e por Seu Espírito Santo que nos capacita. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas vezes em que somos tão individualistas, pelas vezes em que negligenciamos nosso papel na edificação da Tua igreja. Desperta, ó Pai, em nós um coração de servo, um desejo ardente de ver nossos irmãos e irmãs crescerem na fé. Ajuda-nos, Senhor, a identificar e usar nossos dons para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Que possamos juntos alcançar a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Capacita-nos, Senhor, a viver Efésios capítulo 4 em cada aspecto das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muita gratidão a você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa. A sua participação e compromisso é muito importante para que possamos manter o nosso trabalho em missão. E se você quer participar e colaborar com suas ofertas, você pode fazer isso através da nossa chave Pix, que aparece aí na sua tela. Nós iniciamos a nossa campanha de Natal do Pão e Vida. Então, esse ano, além das cestas com itens básicos que cada família recebe durante o ano, para este mês de dezembro nós queremos presentear essas famílias com uma cesta bem mais recheada com itens de Natal. Então, o desafio é que você possa fazer parte dessa campanha contribuindo financeiramente, com qualquer valor. As cestas, elas vão ter um valor em torno de 250 até 500 reais, dependendo de quantas pessoas fazem parte da família. A campanha vai até o dia 3 de dezembro e você pode
então doar, você pode ofertar por meio também do Pix que aparece aí na sua tela. Mas atenção, é necessário que você envie o comprovante do Pix para o WhatsApp da Secretaria, para que o valor também seja destinado para esta causa. Desde já, agradecemos a sua generosidade. Se você precisar de mais alguma informação, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado domingo, uma abençoada semana.